boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que você vai ver esse podcast, mas eu quero te dizer que estamos começando mais um Fala Crente! Seja muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui hoje, não estou só, estou com a minha amiga. Oi gente, eu sou a Juliana, uma boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que estão vendo. E nós estamos hoje aqui, eu e a Rita, para falar com o Pastor Robson. É isso aí, Pastor Robson, fica à vontade, se apresente, fala para nós de onde que você é, de qual estado, lá no Brasil, porque como vocês sabem, nós somos de Portugal. Fique à vontade. Tá bom, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Belford Roxo. Nasci em Duque de Caxias, depois me mudei com 9 anos de idade para Belford Roxo, uma cidade com bastante criminalidade, onde eu tive que crescer me desviando das coisas ruins da vida e até eu conhecer o Senhor Jesus. Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, cidade maravilhosa, como dizem, né? Mas eu sou especificamente da cidade de Belford Roxo. Pastor Robson, como você falou, que agora a gente já ficou sabendo que você não nasceu num lar cristão. Não. E a gente fala assim, mas eu sou de berço cristão, berço evangélico. Mas aí o povo fala assim, filho de crente, crentinho né? Mas eu não concordo com isso, por quê? Porque eu acho que cada um tem um encontro com Deus. E eu acho que precisa ter a sua experiência com o Senhor, aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida. Não é porque eu sou crente, meu filho claro que eu vou ensinar ele nos caminhos do Senhor, mas ele precisa ter uma experiência e um encontro com Jesus. Quantos anos você tinha quando você teve essa experiência com o Senhor? Eu tive uma experiência com Deus com 14 anos de idade, através da minha falecida avó, saudosa avó, Marina Leda. Ela era obreira de uma igreja e através dela, o que acontecia na igreja eu não concordava muito, eu comecei a ensinar a ela, porque ela só tinha a 4ª série primária, não tinha muita dificuldade de ler e interpretar. Sim. E eu comecei a ler a Bíblia e os Evangelhos explicando a ela o significado do que estavam ensinando a ela, que tinha um significado totalmente contrário. Foi a partir de ensinar a ela que eu comecei a entender e conhecer o Senhor Jesus. Foi com 14 anos de idade. A partir daí, teve alguns percalços na caminhada, né? Jovem, adolescente, mas nós vamos falando daqui para frente. Sim. Eu nem disse, mas eu quero dizer para você, Pastor Robson, que é um prazer ter você aqui, que nós do podcast amamos ouvir Deus através de você. Eu não vou mentir, porque todo mundo sabe que eu sou muito sincera, né? Porque eu creio que se eu estou mentindo para você, então eu estou mentindo, né? Deus está sabendo que eu estou mentindo. Sim. E eu não te admirava muito antes não, sabe, Pastor Robson? Mas no dia que você pregou, foi um dia que você perdeu sua mãe, sim. Que você subiu no púlpito e ministrou aquilo, mudou o que eu pensava de você. Eu te vi como, cara, esse homem ama Deus mesmo. Ele ama Jesus acima de tudo. Porque às vezes a gente fala assim, eu amo Jesus acima de todas as coisas. Mas quando vem um problema, a gente logo se entrega. E eu olhei para você naquele dia diferente. E o podcast, eu amo ouvir Jesus através de você. Porque a gente vê o quanto Deus te usa, o quanto você sabe, o quanto você é um homem de Deus. Eu quero te dizer isso, não é para te engrandecer. É para engrandecer Jesus e para que você saiba que as pessoas veem o amor de Jesus através de você. Amém. Ontem fez 1 ano, né, que ela tinha falecido, que ela faleceu. E ontem meu irmão me ligou falando, né, que ela fazia 1 ano. Eu falei, eu sei que faz 1 ano. Ano passado eu estava ministrando a palavra no dia depois do enterro dela, do sepulcro. E é assim, o evangelho é assim. E quem é pastor e quem está pastoreando uma igreja, o nosso pastor Anselmo, graças a Deus, está fazendo isso de forma brilhante, você fazer um culto fúnebre na parte da manhã e à noite está apresentando uma criança e ter
eu costumo sempre dizer, saber separar essa parte emocional, que é uma das tarefas muito difíceis de um homem e de uma mulher de Deus, que se propôs a ministrar a palavra, estar à frente de alguma coisa, independente do que você está vivendo pessoalmente, Sim. você abrir mão disso e ministrar e fazer a obra, né? É o que a Bíblia diz, que diminua eu, né? Que sofra eu, mas a obra não pode sofrer. E naquele dia, graças a Deus, um objetivo eu atingi, quebrar essa barreira entre a senhora e eu nem sabia, né? Mas esse é o efeito da palavra. É verdade, Né? é verdade. Exatamente. Eu posso dizer que eu sempre admirei o pastor Robson. Eu ouvi ele falar, ouvia ele nos estudos bíblicos que nós tínhamos nas sextas-feiras, então eu conseguia ter um entendimento através do que ele dizia para mim. Isso para mim sempre foi claro. Quando eu tenho um entendimento claro do que Deus tá dizendo através da pessoa, eu consigo entender que essa pessoa não está usando a carne, é realmente Deus que está falando através dela. E é isso que eu vejo quando eu vejo o Senhor ministrando, como no último culto que o Senhor ministrou, foi tremendo. E eu tenho muita admiração. E eu queria entender um pouco mais dessa trajetória sua. Como que foi? O senhor falou que com 14 anos foi quando começou a ter esse contato, essa experiência com Deus. E como que foi se aprofundar com Deus nisso? E o senhor mesmo disse que teve percalços, né? E se quiser falar também dos percalços, mas primeiro eu queria entender como é que foi ter esse encontro. Como que o senhor se sentiu quando o senhor teve esse encontro, esse primeiro encontro, e se aprofundar? Olha, como eu disse, foi com os 14 anos de idade que eu comecei a entender, a compreender os evangelhos. Né? São os 4 evangélicos, 3 evangélicos sinóticos, que são idênticos, e tem o evangelho de João. E quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber que nos ensinos de Jesus não tinha muito a ver com o que era ensinado na religião. E porque eu era atleta de futebol, eu jogava futebol profissional, estava tentando a carreira. E na cidade de Itaperuna, eu cheguei num dia de culto e o pastor perguntou quem estava nos visitando, nos levantamos a mão, falando que a gente jogava no Itaperuna lá. E o que aconteceu? O pastor falou que se a gente aceitasse Jesus, que Deus iria dar uma profissão, porque o futebol não era coisa de cristão. Graças a Deus isso já acabou, né? Graças a Deus essa barreira acabou de profissão com relação a aceitar Jesus, viver uma vida cristã. Então eu via nos evangelhos que não tinha muito a ver com o que era ensinado. É por isso, como você diz, que você começou a ver Deus na minha vida através dos ensinos lá em sexta-feira, porque eu tomei isso para mim. Eu falo, eu preciso ensinar os evangelhos de maneira simples. Exato. De maneira simples que facilite a compreensão de todos. Eu sou assim, eu ensino, sempre fui professor de escola bíblica, sempre, desde quando comecei a caminhar, sempre me chamaram para fazer isso. E eu sempre tentei explicar os evangelhos de maneira simples, porque foi assim que Jesus fez. Jesus ele pegava aquilo que era impossível do homem compreender, transformava em parábolas de um semeador que joga semente. E eu olhando para isso, eu entendi, é assim que tem que ensinar. Sim. É assim que tem que ensinar. É assim que facilita a compreensão da minha avó Leda, que só tinha 4ª série, para facilitar a compreensão dela. E a partir disso, eu me afastei em virtude disso, dessas questões, que é um erro, e me envolvi com drogas, com alcoolismo, com vida sexual promíscua, que é uma coisa terrível na juventude, porque jovem está com os hormônios igual água fervendo, sabe? Borbulhando. E eu me deixei levar, né? Por ter um lar, uma casa
de pais e mães separados, de uma casa destruída. Eu não tinha referência paterna no sentido de um pai dentro de casa, uma mãe ausente em virtude do trabalho. Então eu ficava só, minha irmã já casada, um irmão mais novo, querendo conhecer o mundo, sem nenhum tipo de orientação. E vivi uma vida como o do filho pródigo. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele saiu e gastou toda a sua fortuna de forma que a vida dele foi uma vida dissoluça. Viveu uma vida em dissoluções. Você que é da área sabe que a alma perde a solução, Sim. né? A textura. E minha alma ficou sem solução. Uma alma vazia, uma alma sofrida. Foi quando eu voltei para os caminhos do Senhor. E eu gostaria que fosse um reencontro assim, como Paulo, né? Aquela luz. Não foi nada disso, foi gradativo. Deus foi me trabalhando. Mas eu digo sempre, foi muito bom hoje a experiência que eu tive lá no mundo. Hoje eu consigo entender muito a cabeça dos jovens e adolescentes, porque vivi na carne, de forma literal, o que eles passam. Eu fazia lá na igreja papo jovem, como esse aqui, eu creio que isso aqui é um bate-papo. Sim. Eu fazia uma roda de jovens assim e liberava durante a semana para eles perguntarem o que pode e o que não pode. Crente pode tatuar? Pode ou não pode? Crente pode beber? Pode ou não pode? E eu falava para eles o que pode, o que não pode, as consequências do que pode. Então eu ensinava para eles que vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas que vai ter consequências e consequências gravíssimas. Exato. Consequências gravíssimas. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu me casei com 23 anos, 5 anos depois me divorciei, um divórcio terrível. A minha ex-esposa, de uma hora para outra, ela se sentiu apaixonada por outra pessoa. Tivemos que nos divorciar. E eu tentei recuperar o casamento de todas as formas, mas não consegui. E nos separamos. E daí então eu voltei de novo à vida promíscua que eu tinha. Ao ponto de dizer, não quero mais saber de nenhum tipo de relacionamento, não quero mais casar, vou viver a minha vida assim. Quando eu tiver necessidade de ter um relacionamento físico com uma mulher, eu vou lá e pago. Olha só. Isso em um homem com a consciência do evangelho que eu tenho. Sim. Sim, porque você já tinha essa consciência. Isso. Porque você ensinava. Isso. É o que a Bíblia diz, que quando você se afasta do caminho do Senhor, o inimigo fica rodeando e buscando uma casa vazia, limpa, e ele vem e traz 7 espíritos, e o último estado será pior do que o primeiro. Isso aqui. E depois eu vou dizer uma coisa que eu já disse na igreja. Eu tive uma discussão com um rapaz no bairro onde eu morava, por causa de uma menina. Chegamos às vias de fato, nos agredimos. Depois de um longo tempo, eu encontrei com ele dentro de uma favela em Duque de Caxias, chamada Favela do Lixão. E ali ele estava com um fuzil, estava no tráfico de drogas. Quando ele me viu, ele chamou todos os outros traficantes e falou que eu era miliciano. E falou, vai morrer. Aí eu, crente em Cristo, Já tinha voltado. desviado. Não, eu estava lá para consumir droga, desviado. E eram
5 na minha frente e 5 traficantes atrás. E lá tem um rio de água podre, onde tem jacaré, onde eles matam e jogam para sumir com o corpo. E o que aconteceu? Quando eles estavam me levando para o chefe para falar comigo, para um interrogatório, um julgamento, eu vi uma senhora do meu lado esquerdo abrir o portão da casa dela e falar: nada vai acontecer com você. Aí eu olhei assim, quando ela falou isso, o traficante que estava atrás de mim já me pegou e passou para trás assim: vem para cá para trás de mim. Aí eram 5, agora já eram 6. Aí o outro falou: vem para trás de mim. Aí o outro falou: vem para trás de mim. Disse que eu fiquei por último. E eu sempre tinha sonhado e tinha pesadelos de tomar 2 tiros nas costas. Quando o último me colocou assim para trás, falou assim, ó, eu ouvi uma voz: corre. Aí não, minha confiança tem que estar em Deus. Quando chegou no interrogatório, o chefe do tráfico naquele momento, falou: o que você está fazendo aqui se você é miliciano? Eu falei: se eu for miliciano, eu não estaria aqui. Estou aqui consumindo droga. Então por que ele está dizendo que você é miliciano? Eu falei: por causa disso, tivemos entendimento. E agora ele está. Aí o chefe do tráfico bateu no meu peito assim, falou: vai embora, não olha para trás. Quando eu atravessei uma ponte, peguei a moto e fui embora. No outro dia, eu fui num culto, numa igrejinha lá no alto do morro. Foi onde eu conheci minha esposa, a pastora Luciana. Naquele dia, o culto de uma igreja pequena foi todo voltado para mim. A irmã que estava ministrando falou: quando eu entrei dentro da igreja, o culto já tinha iniciado. Ela falou: eu via 2 tiros entrando dentro das tuas costas, mas o Senhor deu ordem aos anjos dele para romper essa obra do diabo na tua vida. E Deus manda hoje você tomar uma decisão, porque Ele não te quer assim, porque Ele tem uma obra muito grande na tua vida. Pronto, de lá para cá, nunca mais me desviei. Conheci a minha esposa nesta igrejinha. Eu costumo até brincar que ela estava de saião, cabelo amarrado. Eu falei: essas crentes peteca mesmo. Tudo vai ser anjo, vai ser demônio, não vai dar certo. Eu sou muito brincalhão. Graças a Deus não é assim, ela não é assim. A gente brinca, a gente se diverte. Vamos fazer 12 anos juntos de casado, nunca brigamos. Nosso casamento é uma bênção, nossa vida é uma bênção, graças a Deus. Esse foi o verdadeiro encontro mesmo que eu tive. Tive que passar pelo vale da sombra da morte. Eu pensei que naquele dia eu iria morrer. Mas Deus, quando tem uma obra na vida de um homem, de uma mulher, o inimigo pode tentar de todas as formas. De todas as formas ele pode tentar, mas ele não consegue quando nós nos permitimos a Deus fazer a obra. E assim foi o meu verdadeiro encontro mesmo. Porque eu costumo dizer o seguinte, que quem de fato tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele não se desvia. Você pode ser simpatizante da fé. É o que eu era. Eu fiquei apaixonado pelos ensinos de Jesus. Fiquei apaixonado. Lendo os evangelhos, fiquei apaixonado. Mas de fato eu não conhecia ele. Só fui conhecer ele mesmo depois desse incidente. De lá para cá, posso passar o que tiver que passar, todas as dificuldades do mundo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Poxa, muito forte. Muito forte. E essa caminhada para chegar ao pastoreio? Para
né? Você foi consagrado no Brasil. Sim. Né? Foi nessa mesma igrejinha onde conheceu? Foi. Não, nessa igrejinha eu fui presbítero. Fui ao presbitério. Quando eu casei, o primeiro casamento, eu fui consagrado, ordenado, né? A diácono. Eu era diácono na Assembleia de Deus. E lá eu já abri os cultos, já começava a dirigir os cultos, né? Aqueles 3 anos da harpa cristã, aquela coisa que todo mundo conhece. Aí houve esse afastamento do caminho, né? Me desviei do caminho. E depois eu fui consagrado a evangelista, presbítero evangelista. E depois nós fomos para outra convenção da Assembleia de Deus. E lá eu fui ordenado a pastor. Abrimos um ministério lá no Brasil, Ministério Dupla Honra, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Dupla Honra, e pastoreamos por 10 anos. 10 anos lá, justamente, 2 anos de casado, 10 anos pastoreando junto. E teve, depois desse 10º ano, né, viemos para cá, para estar aqui auxiliando na igreja, ajudando de alguma maneira. Queria muito ajudar mais, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E qual que é a diferença que... Falo senhor, mas é por respeito, sim. porque você é pastor, então eu já acostumei, eu sou assim. Sim. Qual a diferença que você percebe em pastorear no Brasil e Portugal? A diferença? É uma pergunta... No Brasil, é assim... No Brasil você está atravessando uma dificuldade. O cristão está atravessando uma dificuldade. Por ser um país com toda a liberdade da pregação do Evangelho, você anda na rua, você vai ouvir uma mensagem de alguém, ou Deus vai enviar um profeta até você, você vai ao monte, você tem toda a liberdade. Aqui nós já não temos essa liberdade como nós gostaríamos de ter. Temos, mas não tanto quanto. Então, essa é a diferença que eu sinto. É a única diferença que eu sinto. Mas, em particular, eu gosto mais da maneira como o Evangelho está sendo pregado aqui do que como está sendo pregado no Brasil hoje em dia. Eu prefiro. Né? Eu prefiro no sentido dos cultos. Aqui se dá mais atenção ao que está sendo ministrado do que quem está ministrando. Né? Então, estão dando mais valor à mensagem da palavra do que fulano que vai pregar, quem é que vai cantar, quem é que vai ministrar o louvor. E por eu ser assim uma pessoa totalmente desprovida de idolatria ao ser humano, assim, se eu me deparar com uma pessoa que eu admiro muito no aeroporto, igual aconteceu quando eu vim para cá, é ela e eu aqui. Eu não consigo reverenciar ninguém, não consigo. Não quer dizer que eu não admire, sim. Sabe? Não quer dizer que eu não vou olhar com toda reverência, com toda admiração, mas é uma pessoa como eu. E eu gosto muito de admirar os louvores que saem da boca dos pequeninos. Porque assim que eu aprendi no Evangelho, ninguém vai mudar isso. Eu não consigo estar num culto fazendo live ao vivo, vem aqui, eu não consigo. Então, isso já me estava criando asco no Brasil, sabe? Então, quando eu olho os louvores na igreja, né, através do nosso irmão Azaf, aquela menina, a filha a Luísa, assim, a pastora, uma coisa tão simples e pura e genuína, aonde tu vê a igreja sendo tomada pelo Espírito Santo, sendo tomada. Então, essa é a diferença que eu mais gosto aqui, a simplicidade do Evangelho. É como o nosso pastor diz, né? No Brasil nós temos templos de primeiro mundo, né? Mas aqui não. Mas aqui tem essa palavra que está sendo pregada e ensinada aqui de maneira extraordinária. E eu louvo muito a Deus pelo nosso pastor Anselmo. Muito.
Eu tenho aprendido tanto. Eu falei com a minha esposa, olha, eu sou 10 anos mais velho que o pastor. O pastor fez... Não vou falar a idade dele. Eu sei. eu vou fazer agora mais agora eu já sei a sua também. Eu sou 10 anos, mas como eu tenho aprendido, velho. Como eu tenho aprendido. Por causa dessa simplicidade. Do ensino de maneira simples. E é a maior diferença para mim. É isso que eu acho bonito nas suas pregações. Eu ia falar sobre isso, que é simples, você prega com uma simplicidade que a gente vai se envolvendo, que quando tá lá, a gente percebe, pode cutucar na gente tanto que for, agora não, agora eu tô prestando atenção, porque chama isso, a gente vê essa simplicidade que você traz quando você tá ministrando. Então isso é muito lindo mesmo. É verdade. Eu tenho uma mania, vamos dizer assim, de anotar enquanto eu tô ouvindo a pregação. É bom. Ou na Bíblia, ou no telefone, no bloco de notas, eu tô anotando. Muitas vezes quando o senhor tá pregando, eu não consigo anotar. Eu tô prestando atenção, eu não consigo. E eu acho engraçado, e a palavra fica. Exatamente. Fica. Eu às vezes esqueço, né? Eu tenho a leve... Seja bem-vinda ao time. Exato. Às vezes a gente esquece, a gente quer lembrar do que foi dito, então esquece, mas, sabe, fica ali, sabe, na mente durante a semana, vai ficando na mente, tu vai lembrando o que foi dito, fala, bom, é isso, é sobre isso, sabe, que nem a palavra, eu falo da palavra do último culto, que foi o que me tocou muito, né, da gente largar o passado, largar, sabe, esquecer o que foi, senão a gente não vai conseguir andar pra frente. E isso me toca muito, porque, nem o senhor falou, o senhor andou no mundo, né? Desviou e andou no mundo, então o senhor sabe a dor, sabe o que foi passado. E o mesmo aconteceu comigo, eu fui a vida toda, né? Até Jesus me encontrar e eu ser uma nova pessoa, então eu também sei da dor, eu também sei o que aconteceu comigo. E a gente ouvir e lembrar que não importa, isso tudo já foi esquecido, já foi lavado, e que hoje eu posso, por mais que a gente se sinta pequeno, por mais que a gente se sinta incapaz, a gente pode, né? Porque o Espírito é o mesmo. Isso. De quem é. E isso vai renovando as nossas forças. Olha, vocês creem assim, em revelações, né? Vocês creem que Deus pode usar. Eu, quando voltei para o Senhor Jesus, né, nesse encontro, eu senti o desejo de ministrar a palavra, de me tornar pregador do Evangelho que todos nós somos, né? Depois que conhecemos a Jesus, começamos a pregar a palavra. E porque eu dava aula para os jovens e adolescentes, eu dava aula, mas eu queria pregar. E uma vez eu estava no Monte do Azeite, que se chama lá no Rio de Janeiro, chamado Monte do Azeite, um monte bem alto. Inclusive minha irmã esses dias postou uma foto que estava lá orando, Nós temos um carioca aqui. Na Diz que já foi nesse Monte do Azeite. Foi no Monte do Azeite. E lá Deus falou através de um profeta, orou, botou a mão na minha cabeça e ele falou, olha, você está pedindo a Deus para que Deus venha te usar através da palavra. E Ele vai te usar. E da sua boca vai sair uma cachoeira de água viva. E todos os seus ouvintes vão estar parados te ouvindo. E às vezes eu fico ministrando a palavra, às vezes quando eu estou ministrando a palavra, eu olho, eu vejo todo mundo parado assim. Eu não consigo me Aí eu falo, não, eu preciso fazer esse povo dar glória, alguma coisa assim, sabe? Mas não é o meu chamado, é desse jeito. Exatamente. E nessa igrejinha onde eu conheci minha esposa, quando eu ministrei pela primeira vez, tinha um grupo de irmãs sentadas assim na frente, que elas ficaram assim, ó. Tá vendo? Aí eu falei assim, foi aquilo que o irmão falou. E aí eu fui pro seminário da IBADERJ, né, Seminário das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, fui eu e minha esposa, seminário teológico.
Aí eu comecei a aprender algumas técnicas, que eu não uso muito também. Não uso muito, mas duas coisas que o professor de homilética me falou que eu guardo. Ele falou, aplica nos seus sermãos paixão pela pregação. E eu sou muito apaixonado quando estou ministrando, eu quero que a palavra entre no coração de alguém, pelo menos de uma pessoa, e transforme a vida dessa pessoa, ou que essa palavra venha fazer como a irmã Juliana falou, fica a semana toda ecoando no coração dela, ecoando, que ela não consiga trabalhar direito sem. Isso precisa acontecer, eu peço ao Espírito Santo para que isso faça. Isso precisa acontecer todas as vezes, possa ser que seja em uma pessoa só. E que a segunda coisa é que eu deixe sempre nos meus sermãos um gosto de quero mais, para que a pessoa sinta desejo mesmo de me ouvir de novo, porque eu sei que Deus vai me usar por sua misericórdia. Então é isso, é paixão e deixar um gosto de quero mais para que a pessoa venha ouvir, né? Ouvir, porque quando a pessoa está com desejo de ouvir de novo, ela vem com o coração aberto. Vai ser o pastor que vai pregar, então eu quero ouvir. Então isso é bom. A pessoa já vem com o coração mais aberto. Seja. Isso. E é isso mesmo que acontece. Amém. Isso que eu ia dizer, isso é verdade. Aqui, ó, tá, a gente aqui fica assim, exato. E os que estão ali nos bastidores, que tem a nossa equipe, todo mundo tá assim, ó, parado e você, pastor Robson, o povo tá parado prestando atenção. Amém. Será que estão fazendo pelo menos o serviço? Porque estão assim, ó, parado de ouvir. Assim mesmo. Uma pergunta aqui. Tem perguntas aqui. Tem perguntas aqui. E eu vou dar um adendo também, né? A gente vê em ti e na pastora Luciana muita humildade no falar, no tratar com as pessoas. Eu percebo isso, vocês têm muita humildade nisso. Por mais que vocês sejam pastores, vocês têm essa humildade. E a pergunta, ela é a respeito disso. Diz assim, o que o senhor pensa de pessoas que deixam títulos de liderança aumentar o ego delas? Deixam a humildade de lado por conta desses títulos. Eu sou mais porque eu sou isso, né? Bom, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que Deus não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes se humilhou tomando forma de homem, de carne, e foi fiel até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 16, se eu não me engano, versículo 16, que 7 coisas o Senhor se aborrece. A última, a sua alma abomina. O olhar altivo, né? Então, a soberba precede a queda. Quando o homem está soberbo em virtude de títulos, porque quando você olha a vida evangélica como título, como cargo, em uma hierarquia como se fosse uma empresa, acho que você já está errado. Você já está errado. Ministério pastoral é um ministério evangelístico é um outro ministério, mas que todos são iguais diante de Deus. Foi da maneira que eu preguei no penúltimo domingo, que Jesus fala que João é nascido de mulher, ninguém é maior do que ele, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Então Jesus está relativizando tudo isso. Todo homem soberbo em virtude da posição filosófica, cultural, todo o posicionamento do homem, porque conhecimento também é poder, tem homem que conhece muito por conhecer muito, sim, é soberbo, então a cultura, a vida financeira, né, também é poder, então não é questão de poder aquisitivo, filosófico, cultural, não é isso. Cristão
servos de Jesus, discípulo de Jesus, aquele que aprende com Jesus, ele de maneira nenhuma pode ser soberbo, pode pensar nisso. Porque Deus não foi assim. Jesus não foi assim. Em nenhum momento Jesus não foi assim. Jesus, ele sendo homem, ele não poderia, e sendo rabino, não poderia ter um particular com uma mulher. Não poderia. Então, num sol de meio-dia, ele manda os seus discípulos irem comprar comida, senta na beira de um poço e conversa com uma mulher pedindo a ela água. Simples, é esse o Jesus que nós temos que sentar com ele e aprender. Quando eu me deparo com uma pessoa soberba, em virtude de cargo, assim, eu não faço nem questão de ouvir, não tenho nenhum tipo de vontade de sentar e conversar com pessoas assim. E pelo fato de, como você disse, a gente percebe que vocês são simples. Todo discípulo de Jesus precisa ser assim. Exato. Né? Porque foi dessa maneira, sentado na beira de um poço, que ele conseguiu atrair a atenção daquela mulher, para que aquela mulher ouvisse ele. Sim. Se aquele homem fosse judeu ortodoxo, como ela fala, né? És tu judeu, como é que conversa comigo sendo eu samaritana? Se ele fosse judeu ortodoxo, metido, soberbo, ela nem ali ela iria. Sim. Então é dessa maneira. Homem nenhum pode ser soberbo, porque, principalmente sendo cristão, né? Sim. Isso até me vem à cabeça, e daí eu colocando mais uma pergunta, porque tem essa questão, né, do ego por posição, mas também tem essa questão de tipo, eu sou mais em Deus do que tu, eu sei mais do que tu, sabe? Eu queria ver como é que o senhor vê essa questão também disso, sabe? Por exemplo, porque eu digo né? Eu sempre digo isso, eu sou uma nova convertida, muitas coisas eu ainda não sei, eu ainda não tenho muitas experiências, mas as experiências que eu tenho são muito profundas minhas com Deus. E eu vejo aquela questão tipo, de pessoas que estão há muitos anos no Evangelho, há muitos anos, e não tiveram experiências que eu tenho. Ou pessoas que são muito, muito usadas, sabe? E eu queria ver essa diferença, por que tem pessoas que por serem menos, acabam se sentindo assim, sabe? Porque eu penso que o espírito é o mesmo. Sim. O que difere, na minha questão, é a busca. É a minha cabeça pensando, eu não sei. E pessoas que são muito, muito usadas, mas acaba, tipo, eu sou mais do que vocês, sabe? Eu não consigo perceber muito isso. Olha, quando pastoreei lá no Brasil, eu sempre dizia para os irmãos que congregavam comigo, nunca me coloquem acima de vocês, eu sou igualzinho a vocês, não tenho a pretensão nenhuma de me colocar acima de vocês. Isso vem muito de interpretações erradas acerca da Bíblia, de pastores se colocarem numa posição acima de todo mundo, né? A carta de Apocalipse diz ao anjo da igreja, e muitos pastores se colocaram como esse anjo, como um ser acima de todo, mas na verdade o anjo da igreja era o mensageiro da igreja. Sim. Diga isso para aquele que vai trazer a mensagem para a igreja. Olha, tenho visto as suas obras e não tenho me agradado. É o mensageiro, não é um ser acima de todos os outros. O apóstolo Paulo fala a Filipenses, se eu não me engano, que é para que venhamos nos colocar abaixo do outro, que eu venha me considerar você acima de mim e você... É assim que deve ser, né? Quando você olha para a vida assim, respeitando o outro, quebra todos esses paradigmas que a igreja, né, vamos colocar assim, colocou. Acerca
da experiência espiritual, nós não podemos de maneira nenhuma menosprezar nenhum tipo de experiência espiritual com Deus, daquele que começou agora, daquele que está há muito tempo. Não podemos. Eu sempre cito a passagem de Pedro. Uma vez eu até falei sobre isso na oração às quinta-feira, que Pedro, depois que Deus espera ele ter fome, ele dorme, manda os seus ajudantes, os seus discípulos, Pedro, irem comprar comida, e Deus dá a ele um sonho de comidas que era pela religião proibida, linguiça, toicinho, aquelas coisas gostosas. Então ele, cheio de fome, ele sente aquilo e ele fala no sonho: eu não posso colocar isso na boca. Aí Deus fala para ele assim: você está amaldiçoando o que eu já abençoei, eu já santifiquei, e você está amaldiçoando? Não amaldiçoa o que eu já santifiquei. Vai até a casa de Cornélio e vai lá e pregue, porque eu tenho uma obra para fazer naquele lugar. Chegando na casa de Cornélio, depois dessa revelação, dessa visão que Deus deu a ele, a primeira coisa que Pedro fala na casa de Cornélio é: vocês sabem que um homem como eu não entra na casa de vocês, porque vocês são pagãos, mas Deus mandou, eu vou vir aqui e vou pregar. E ele prega, e antes dele concluir a mensagem, Deus batiza todo mundo com o Espírito Santo. E o recado de Deus para Pedro foi: vai na casa de Cornélio, porque eu já ouvi a oração dele, de um pagão, de um homem que não andava nos caminhos, mas que fazia as orações sinceras diante de Deus. Então nós não podemos de maneira nenhuma menosprezar nenhum tipo de experiência de qualquer ser humano com Deus, independente de tempo de igreja, de denominação. Deixa, porque Jesus, conversando com Nicodemos, ele falou: olha, o Espírito de Deus é como o vento. Ninguém sabe para onde ele vai e nem para onde ele vem. Ele é livre. Deixa que ele vai fazer a obra. Então é isso. Você com a sua pouca experiência, como você disse, eu com mais tempo, ou pastores, ou evangelista com mais tempo e mais experiências com Deus, muitos extraordinárias mesmo, não pode de nenhuma maneira menosprezar a minha, eu menosprezar a sua. Sim. Porque é cada um. É igual você falou, né, pastor? Pastor Anselmo é mais novo que você. Exato. E mesmo assim você tá aprendendo tanto com ele, né? Exato. Então eu acredito que Deus, eu acho que isso é do ser humano mesmo, porque Deus não olha o que você acabou de falar, né? A gente realmente tem que ter um coração no Senhor. Não tem isso, você é melhor do que eu. Deus pra Deus a gente é tudo igual. Exato. E às vezes a oração lá da sua avó, como você, né, que não sabia ler, e Deus ouvia a oração dela, e às vezes tão cheio de si, não tinha humildade para ir aos pés do Senhor. Isso. E a oração não chegava. E a oração não passava. Exato. Falando nessa questão de pouco tempo, de novos da igreja, novos convertidos, tem uma pergunta aqui que é um pouco relacionada a isso. O que o senhor diria a uma pessoa que ainda não encontrou o seu chamado? O que fazer para fortalecer a fé durante o processo e não desistir? Essa é uma dúvida muito grande na vida do novo convertido, né? Para que Deus me chamou? Por quê? Qual é o meu objetivo? Uma vez, nesses papos jovens que eu fazia lá, o jovem me perguntou assim: pastor, como é que eu identifico que Deus está me chamando para uma obra? Eu falei: primeiro, você precisa ler lá na Bíblia, que você vai ver que Deus sempre chamou quem está trabalhando. Deus não chama preguiçoso, né? Sempre Deus chamou quem está trabalhando. E então, o fato de você ser um homem disposto a trabalhar, isso já é um primeiro passo. Deus já identifica em você
verdadeiro obreiro. Essa dúvida que acontece muito na vida do cristão, em virtude de para que eu vim, Primeiro você tem que olhar, Deus ele fala que ele dá os dons, você pega esse dom, você multiplica, tem pessoas que pegam esse dom e enterram. Então você tem que entender, nós somos dotados de talentos, Eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa na roda de amigos. Sim. Eu sempre consegui atrair a atenção das pessoas para conversar, sempre tive esse talento, e depois eu peguei esse talento e usei para o Evangelho. Então, uma das coisas que você consegue identificar é os seus talentos. Eu tenho muita dificuldade de falar um a um, para convencer uma pessoa só a conhecer o Evangelho, olha só. E eu tenho mais facilidade de falar para muitas pessoas. Sim. Olha só. A minha esposa, uma vez fomos pregar numa igreja, nós fomos os primeiros a chegar, a igreja estava vazia. Quando ela levantou para ter uma oportunidade, que ela viu aquele multidão de gente, ela ficou vermelha, e eu subi e ministrei a palavra. Não olho para isso. E tem pessoas que já têm uma facilidade extraordinária, e eu gostaria muito de ter. Do um a um, um poder de persuasão extraordinário de convencer aquela pessoa ali a conhecer Jesus. Mas que você, quando coloca essa pessoa para falar para um grupo de pessoas maior, ela não consegue, não sai uma palavra. Então, primeiro é identificar isso. Os seus talentos, né? Os seus dons que Deus deu a todos, em todas as suas áreas. Às vezes no seu trabalho, você é uma excelente profissional no que você faz, e você começa a atrair a admiração das pessoas em virtude do seu trabalho, e através do seu trabalho você consegue levar a pessoa a conhecer Jesus. Então é dessa maneira. A outra pergunta qual foi? O que fazer para fortalecer a fé e não desistir durante esse processo de encontrar o seu chamado? Olha, ou de entender ele, né? a primeira coisa é você buscar uma intimidade com Deus. Intimidade no sentido de orar. Você orar, e orando você vai ouvir Deus até mesmo no silêncio. Vai ter muita dificuldade, às vezes você vai achar que não tem como isso acontecer. Eu não me sinto capaz de exercer esse tal chamado que estão profetizando, ou que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Eu não consigo me sentir capaz de exercer tal função na obra de Deus. Vai haver isso sempre, sempre. A minha esposa, ela, nessa igrejinha, minha esposa não falava, ela é uma mulher quieta. E eu falei, olha, eu dirigindo a igreja, sendo um dos dirigentes, eu falei, quando eu estiver dirigindo o culto, quem vai ministrar a palavra vai ser você. E ela, não, pelo amor de Deus, e porque eu não consigo falar, hoje eu tenho que estar segurando ela, porque senão... Então, é desse jeito, oração, leitura da palavra, exemplos de personagens bíblicos. Moisés teve essa mesma dúvida, Elias teve esta mesma dúvida, Gideão teve esta mesma dúvida. Gideão falou assim para Deus, eu que vou libertar o povo? Tá bom, então faz o seguinte, eu vou pedir para que o Senhor molhe toda aqui a terra, o orvalho, mas que ele fica bem sequinho.
Aí Deus vai e faz isso. Molhou tudo aqui, deixou ali sequinho. Ah, realmente Deus é comigo. Não. Faz ao contrário. Agora, molha aquele algodãozinho ali e deixa só que seco. Então, é dessa forma, todo cristão vai ter essa dúvida, porque nós estamos falando de algo que transcende a fé humana, a visão humana. Nós estamos falando, e através do louvor, quem é chamado para louvar, de louvar a Deus, e o louvor que saiu dos seus lábios invadiu o coração de uma alma ali que está passando por coisas que você nem imagina, foi violentada sexualmente na infância, foi molestado, foi violentado fisicamente, e através do louvor que sai dos seus lábios, que você nem imagina, está transformando aquela vida ali. Quem tem o chamado de pregar, está pregando para uma multidão que você nem sabe, mas está atingindo uma pessoa da mesma forma ali, que foi machucada, está toda moída pela vida, foi abandonada pelo primeiro marido, foi trocada por outra pessoa, está com a vida toda destruída, e você, de forma despretensiosa, que você não sabe, está mudando a vida daquela pessoa ali. Então, é disso que nós estamos falando. Então, dúvida, através disso, vai ter sempre. Nós queremos o extraordinário, né? Eu quero ser chamado e através do meu louvor, né, Azaf? Que almas sejam curadas ali, que o câncer seja expelido, que tudo venha acontecer. E eu quero ver isso acontecer, para que Deus venha mostrar para mim que de fato Ele é comigo. Mas às vezes você nem está vendo, nem precisa ver, e nesta terra você nunca vai ver, mas que Deus está te usando, pela misericórdia dele, Ele está. Essa certeza que nós temos que ter. A minha esposa teve a avó dela, que é magrinha, orando a Deus, para que Deus viesse guardar ela e não levasse, porque ela amava muito a avó dela, foi criada com a avó dela. Um dia, Deus de madrugada levantou ela e falou: vai lá no quarto da minha serva. E ela já não ajoelhava mais, por volta de 3 horas da manhã, ela estava deitada orando. E Deus mostrou a minha esposa uma coroa linda, que quando ela fala isso, tu vê as lágrimas sair dos olhos dela. E Deus falando assim: essas pedras são as almas que ela vai ganhar para Jesus. Aí a minha esposa fala assim: mas minha avó nem ganhou pessoas assim para Jesus. Mas ela orava por um hoje que é pastor da igreja Cara de Leão, a igreja Cara de Leão lá do Rio de Janeiro, uma igreja extraordinária, enorme. Ele é pastor hoje, vai na Rádio Melodia. O homem é um homem grande na igreja, no sentido de posicionamento. E ele debochava dela, falando: não, eu nunca vou ser pastor. E ela falava: não, você vai ser pastor, você vai ser a esposa de pastor. E hoje ela ganhou esses homens todos para Jesus e morreu antes disso acontecer. Então, o que você profetiza para o seu filho hoje, você não precisa ver. Mas que vai acontecer, vai. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E quando Ele te chama, essa voz que fala no coração de cada um de nós, é Deus falando, e Ele vai fazer. Tenha essa certeza. Depois que tem essa certeza, aí as dúvidas vão deixando um pouquinho de lado, você vai tendo mais experiências com Deus. Mas essa dúvida para o novo convertido é meio que normal. Vai acontecer sempre. É verdade. A presença de Deus, hein, gente? Meu Deus. Pastor, tem outra pergunta aqui. O que você pensa de quem perde sua essência por causa de liderança? Pode perder a entrada no céu? Olha, eu costumo dizer que é um lugar que eu não entro muito, no sentido de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É uma área que eu não entro muito. Não gosto. Eu prefiro errar por exagero do que errar por imprudência. Não coloco ninguém no inferno. Não decreto ninguém, morreu, foi para o inferno. Não faço isso
eu não tenho esse direito, não foi para isso que eu fui chamado. Agora, a pessoa que perde a essência por causa de cargo, é triste. É triste você ver uma pessoa que antes do pastor levantar para uma obra era uma, e depois que o pastor levanta para uma obra, ela vai mudando de forma gradativa para o pecado. Aquela peça que a pastora de maneira extraordinária fez para mostrar a queda do inimigo. Olha, e a pastora do nada falou assim, pastor, tu que vai falar, né? Eu falei, meu Deus, mas eu gosto dessas coisas. Mas eu queria falar mais, porque um ser daquele, por isso que eu queria muito ser levita, cara, eu queria muito ter o dom do Asaf de louvar, meu Deus, que coisa extraordinária. E eu costumo sempre dizer, a pastora até ri, que eu sou desafinado até para respirar. Acho que, pastor. Bem-vindo ao clube, pastor. Porque o cara, esse ser caído, a Bíblia diz, né, como eu disse lá em rápidas palavras, que do seu corpo exalava notas musicais. Ele era o louvor, ele era a própria música. Por isso que ele ataca muito isso, porque ele já não pode mais fazer isso. Louvar a Deus, ele não pode mais. Sair dos seus lábios louvores ao Senhor, ele não pode mais fazer isso. Você vê um ministro de louvor, como aconteceu, os famosos aí, a gente sabe, que começa simples, na simplicidade do evangelho, e de repente é tomado por uma soberba, uma arrogância que nem você vê nos ímpios, você não vê, né? Isso é muito triste, mas não digo que a pessoa vai para o inferno por causa disso, não entra no reino do céu, não cabe a mim, mas que é triste, é preocupante, mas que serve de alerta para nós. Isso sempre serve de alerta para nós, porque é um pecado do inimigo, foi isso, né? Ele desejou no seu coração levar o seu trono acima do trono de Deus, porque foi um ser extremamente diferente e dotado de talentos e dons que Deus deu a ele, acima de todos os outros. E quando eu me considero acima de alguém, eu estou fazendo uso desse pecado que pegou um ser que adorava a Deus de perto. A irmã já acabou de dizer que nós estamos sentindo Deus aqui, a presença de Deus, e é notória a presença de Deus. Nós só sentimos eu costumo dizer, minha avó dizia, toma uma nesga de bolo aí para parar de me encher a paciência. A gente sente uma nesga da presença de Deus nos cultos domingo, é só uma nesga. Você imagina Deus na totalidade. Esse ser que adorava a Deus e assistia a Deus na sua totalidade, ele se ensoberbeceu. A sua arrogância. Então, se isso aconteceu com ele, imagine comigo. Eu sou pó, cinza, então eu tenho que ter essa preocupação. Todos nós temos que ter essa preocupação. E é muito bom quando nós temos um amigo que fala assim, olha, toma cuidado. Né? Toma cuidado, porque quando você tiver uma oportunidade na igreja para fazer qualquer coisa, o maior perigo são os tapinhas nas costas, são essas coisas, né? Porque quando nós estamos vivendo o melhor de Deus, temos que tomar muito cuidado. Porque é quando nós abaixamos as armas. Né? Davi, ele fez isso. Davi tinha dominado o mundo e tinha mais um pedacinho para ganhar, mas ele falou, não preciso, eu vou ficar em casa. E ali ele foi na varanda e viu Betseba. E foi a sua desgraça. Então, quando nós estamos vivendo o melhor,
como aquele ser que adorava a Deus na glória, é o momento que nós temos que tomar maior cuidado. O pastor Anselmo, esses dias, ele falou isso. Temos que tomar cuidado porque nós estamos vivendo melhor, né? E o inimigo, ele busca retaliações. Mas, graças a Deus, ele está repreendido em nome de Jesus. Sim. O povo tá que pergunta aqui, né, pastor? Tem uma pergunta aqui. Você já se sentiu perdido na caminhada e precisou de um tempo, tirar um tempo para ouvir o que Deus queria do Senhor? Sim. Olha, o meu ministério pastoral lá no Brasil, como a grande maioria dos ministérios pastoral, ele oscilava muito. A igreja, às vezes, estava bombando, né, na linguagem mais... E, de repente... Então, foram 10 anos, assim, de oscilações. E eu sou um homem que eu me dedico muito no ministério pastoral à vida do outro. Porque esse é o chamado pastoral, se dedicar à vida do outro. Por exemplo, no domingo que eu preguei, eu falei para você, Juliana, vocês estão no meu coração. Não tem como tirar isso, não tem como. Eu chego dentro da minha casa, do meu lar, depois de um dia de trabalho exaustivo. Pessoas da igreja, a nossa igreja, o nosso ministério, vem aqui, eu preciso interceder, orar, eu preciso levar o meu pensamento ao Senhor. Não sou um homem de do nada estar dobrando o joelho, não, mas eu estou sempre, assim, no meu trabalho, na minha vida, pedindo a Deus. Eu tenho orado bastante pelo Ministério Jovens da igreja. Assim, do nada, vem, Senhor, toma esses jovens, porque eu creio que Deus vai usar esses jovens para essa geração, eu creio nisso. E eu acredito que é em virtude desse avivamento que nossa igreja está vivendo e que pessoas, homens e mulheres do nosso ministério estão virando referências para eles e eles entenderem que existe, Deus sempre vai manter os seus. Existem homens e mulheres que são sinceras mesmo na obra de Deus e que Deus venha usá-los. Essas são as minhas orações. Eu sempre me dou muito. Você pelos meus filhos. Amém. Eu sempre me dou muito. Então, quando eu tive que deixar a igreja lá no Brasil para vir para cá, em virtude do que aconteceu dentro da minha casa com meu filho, eu meio que me senti perdido. E devido a conhecer o meio, né, de estar no meio, de estar sentado em ministérios, de igrejas de parede branca, que quase todos ali se odeiam, né? As maquinações ministeriais, você conhecendo o Evangelho e sabendo que isso ali acontece, eu falei, eu vou vir para cá, vou sentar numa poltrona de uma igreja que pregue a palavra e vou ficar ali quietinho, sentadinho e pronto. E eu visitava a igreja, a semealheria ali no centro, visitava, cheguei a ajudar um pastor aqui, mas que não vem ao caso. Me afastei de novo desse caminho, só ali visitando a igreja, mas nunca cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu quero a partir de hoje congregar aqui, embora já tinha me identificado muito com a igreja, mas eu só vou esperar minha família chegar, porque eu cheguei aqui, depois de 4 meses minha família chegou, eu quero congregar onde minha esposa se sinta bem para congregar, porque nós somos uma só carne, não adianta eu chegar aqui e falar, amor, essa igreja eu gostei, quero congregar aqui, e ela não se identificar.
Mas aí quando nós fizemos 2 visitas, depois que ela chegou, ela falou, ó, irmão, vamos congregar aqui. Aí falei com o presbítero, que já não congrega mais conosco. Presbítero, você pode marcar uma reunião com o pastor, que eu quero congregar aqui? Até então eu estava perdido, porque eu já estava intoxicado de crente, eu tinha perdido o meu nome, a minha identidade, já não era mais Robson, era pastor. Por isso que uma vez eu falei com o pastor, tira férias mesmo, quando tiver, tira férias, sai com a sua esposa, com as suas filhas, tira as férias, porque, pastor, como eu disse lá, né, no Jardim Secreto, pastor recebe a unção de apaziguador, né? É muitos conflitos, é muitas brigas, é muita coisa. E eu não durmo. E eu fico assim, como pode a vida de uma pessoa, de um baterista que congregava conosco, que estava no mundo das drogas, a esposa entrou dentro da igreja, voltou para Jesus, ela falou, meu esposo está nas drogas, está com amante, isso e isso. Eu falei, vamos orar, e ele vai voltar. Ah, pastor, ele era baterista da casa do Senhor, como ela disse. Eu falei, vamos orar. Tá vendo aquela bateria parada ali? Ele vai sentar ali, vai tocar. Você crê, irmã? Ela, creio, pastor. Então vamos orar. E foi oração. O homem entra pela igreja, chorando. E ele disse que naquele dia, todo efeito da droga que eu conheço, e isso acontece mesmo, naquele momento, sumiu. E eu falei, pega naquela bateria e volta a louvar o Senhor. Os ministros me olharam e falaram, esse cara é louco. E ele louvou. Depois de um tempo, foi batizado. Depois de um tempo, casamos ele. Depois de um tempo, levamos eles ao diaconato. A vida caminhando tudo direitinho, mas ele achou que estava ruim. Eu costumo sempre dizer isso, minha esposa, a vida está muito boa, eu vou dar uma atrapalhada nela. Eu vou me separar, vou arrumar um amante hoje. A filha mais velha, que só vivia agarrada comigo, a filha já está postando fotos sensuais no Instagram, está revoltada com a vida. Ele arrumou outra mulher, tem um filho com a outra mulher, briga, a vida do homem está desgraçada. E ela me liga, e ele me liga por esses dias, pastor, me ajuda. Eu falei, chupa essa manga, tá uma guerra entre as duas. Eu falei, agora chupa essa manga, meu filho, que você vai arcar com as consequências do seu pecado, porque tua vida estava boa demais pro teu gosto. O que eu falo pro meu marido, às vezes minha vida tá tão boa, e porque eu falo assim, tem as tempestades, elas vão passar, vai vir o momento bom, e vai passar também, vai vir outra tempestade, tudo. Mas as pessoas, quando tá no momento bom, parece que eles têm vontade de ir atrás de uma tempestade. Você dá uma chacoalhadinha. Exatamente. Infelizmente, assim, Deus me dá mensagens assim, quando eu tiver a oportunidade de pregar de novo, Deus me deu um tema, não transforma a dor em sofrimento. Porque tem uma diferença da dor, você transformá-la em sofrimento. Eu conheço pessoas que passaram por uma tragédia e dessa dor transformou em sofrimento, vive sofrendo ao longo da vida. E é baseado nisso que eu quero ministrar a palavra. Nós temos que entender, como o pastor pregou domingo, né? O pastor que veio da Espanha pregou domingo sobre isso. Nós temos que entender que nós vamos passar por aflições aqui, não adianta, não tem jeito. Vamos passar. Dificuldade no casamento, problemas conjugais, vão passar, segura um pouco. Aí eu falei com ele, rapaz, você destruiu a sua casa. E outra, eu esqueci de dizer, ele tinha comprado uma casa própria, estava pagando uma casa própria. Aí agora está aí uma guerra, os filhos, não pensou nos filhos. Eu falei com ele, rapaz, por causa de 6 segundos de orgasmo, que o orgasmo masculino ele dura de 3 a 6 segundos, você destruiu a tua casa.
Você destruiu a sua família por causa de segundos de prazer. Você destruiu toda uma vida. Vamos orar a Deus pelas suas filhas, por você e pela sua esposa. Eu oro para que vocês voltem para o caminho do Senhor. Mas que as consequências, meu filho, vocês vão ter que Resolver os problemas que ele mesmo plantou, exatamente. o senhor não tem como fazer. Né? isso. As consequências não tem como você Não tirar. tem jeito. Não tem jeito. É isso. Pastor Robson, meu Deus do céu, não vou voltar mais? Que é isso? Meu Deus! Exato. Mas eu gostaria que, como você falou para os jovens, que você acabou de falar, que né, o tempo que os jovens estão vivendo, a última mensagem, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens. Olha, eu como eu disse num breve testemunho que eu tive, que eu me desviei, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, diz um convite que Jesus faz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Esse convite que o Senhor Jesus fez para mim foi no momento da minha juventude. Porque às vezes a gente olha para eles, jovens, e a gente menospreza às vezes, porque eles não têm os problemas que o adulto tem, eles não têm o olhar que o mundo dá para eles, eles estão vivendo turbilhões de informações. O que vai ser da vida? Qual é o futuro? Dúvidas na carreira, na profissão, no casamento. Esse peso. E o mundo joga mais um peso ainda. Sobrecarregados. Então o que eu digo para os jovens é isso. O mundo não vai deixar de lançar sobrepeso em vocês, além desse peso da existência, que nós existimos neste mundo com esse peso em virtude da queda do homem, é intrínseco a nós, como ser humano, e aí vem o mundo e joga esse sobrepeso, sobrecarregado. Eu sempre costumo dizer, quando você carrega uma bolsa, tá leve, aí você vai andando, já está muito pesada. É esse sobrepeso que o mundo joga em nós. O que eu digo para os jovens é isso. Aprenda em Jesus. Aprenda em Jesus, e ele diz mais no texto, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Ele não vai lançar em vocês nenhum tipo de peso, nenhum. Muito pelo contrário. A sua vida vai ser, a partir desse momento de que você entrega suas preocupações a Ele, leve e suave. Nós temos que ter essa preocupação com os nossos jovens. Olhar para eles e com o olhar de um cristão, de um servo de Deus, olhar para eles e identificar. Esses jovens estão passando por problemas emocionais, psíquicos. Como eu estou com um filho com essa questão, nós temos que ter esse olhar para eles e ter essa preocupação com eles. Porque você já viveu isso, eu já vivi isso, não tinha ninguém, não tive pai, não tive igreja, não tive ninguém para observar isso em mim, que dentro de mim havia um vazio enorme. E às vezes tem jovens que sentam na igreja e ela está vazia, porque o pai não está olhando, porque a mãe não está olhando, porque a vida está empurrando ele para um buraco que ele não consegue sair. Então nós temos que ter essa sensibilidade com os jovens, porque depois que eles forem para este mundo, se desviarem do caminho e for para este mundo, só Deus com mão forte para tirar. Aí é onde nós vemos mães desesperadas, pais desesperados, com um filho que por falta de atenção
se lançou no mundo e não consegue mais voltar. Nós temos que ter essa sensibilidade de pai cristão, de mãe cristã, porque às vezes também, eu estou me prolongando aqui porque é um assunto preocupante. Às vezes nós com os nossos afazeres evangélicos, que é o que aconteceu comigo, como eu olhava o mundo todo, ao meu mundo, e eu não estava vendo o meu filho ali que estava deprimindo, porque eu tinha muitas coisas para resolver. Então nós temos que ter esse cuidado, de olhar para o jovem com um olhar de, cara, senta aqui, aqui não é tua mãe não, é tua amiga, entendeu? Sou a pessoa que mais te ama. Senta aqui, você agora não é pai, agora aqui é teu amigo, teu irmão, que você pode falar o que você quiser, que nem tua mãe vai saber. Nós temos que ter essa sensibilidade com essa juventude, porque o índice de suicídio é muito grande nessa faixa etária, o índice de depressão de jovens adolescentes se martirizando até mesmo em partes íntimas, eu ouvi isso por causa de depressão, parou de se cortar nos braços e começou a se cortar nas partes íntimas para ninguém ver, e o pai e a mãe não estavam vendo. Então nós temos que ter todo esse cuidado. E os jovens que estão nos ouvindo, é isso. Aprende de Jesus. Pode ser que um pastor te decepcionou, pode ser que sua mãe te decepcionou, seu pai te decepcionou, mas aquele que é fiel na tua vida, ele nunca vai te decepcionar, nunca vai te largar. Eu te falo isso de experiência, eu vivi. Quando eu pensei que eu estava só, ele mostrou que sempre esteve do meu lado e sempre vai estar. Então você saiba que você não está só, você não está só. Possa ser que você agora aí nos ouvindo está passando por um momento como esse, aqui descrito por mim. Mas saiba, aprenda de Jesus. Entrega todo esse fardo pesado, sobrecarregado que está sobre suas costas, e entrega para Ele, que Ele vai te aliviar a alma. Tua alma vai ter descanso, paz, porque foi para isso que Ele veio, para destruir toda a obra do diabo em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Robson, dá vontade de parar, né? Dá vontade de ficar aqui a noite toda. Mas de todo o coração eu quero te agradecer. Foi muito bom ter você aqui. Que experiência. Que agora mais perto da presença de Deus. Que amor por Jesus. Como é bom. Exatamente. Como é bom te ouvir. Como é bom te ouvir. Eu que quero agradecer a vocês. É um convite especial desse, não poderia deixar. E quero louvar a Deus pela vida de vocês. Isso é um trabalho que possa ser que a gente não esteja vendo os resultados, mas eu creio que pela fé, que o que foi dito aqui possa estar livrando uma pessoa de um suicídio, de uma carreira de droga sentado à mesa, de um crente que está desviado. Então quero louvar a Deus pela vida de vocês, dos seus filhos. São dois jovens que eu admiro bastante. Esse jovem novo, casado, isso é para a glória de Deus, sabe? Num dia de hoje, onde diz que casamento está totalmente deturbado. Então isso é para louvar a Deus pela vida da senhora. Posso também te chamar de senhora, né? Juliana é uma pessoa, como eu acabei de dizer há pouco tempo, já está no meu coração, você e seu esposo. Eu quero agradecer, como a Rita falou, agradecer ao Senhor por ter vindo, por ter se disponibilizado aqui conosco, agradecer pelas palavras que foram ditas, pelo ensinamento que o Senhor passou para nós. Eu creio que vai atingir quem precisa ser atingido. Já atingiu aqui, eu posso dizer que aqui nesse local nós já fomos atingidos. E agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores, dos nossos colaboradores, passar para a Rita, para ela dar um agradecimento, porque sem eles também esse podcast não existe. A gente precisa da ajuda deles e de todos que possam nos ajudar. E você que está vendo esse podcast, tem vontade de ser o nosso colaborador, você viu como tem sido
bom, como a gente tem recebido do Senhor e outras pessoas através dessa telinha têm recebido também, porque é para isso que a gente está aqui. A gente não tem... Gente, nós não temos nem essa coisa de, queremos dinheiro, é por dinheiro. Não, isso aqui é por Jesus, levar Jesus a outras pessoas. Então, se você sentiu no coração de nos abençoar, de ser um dos nossos patrocinadores, fique à vontade. Nós temos o Bate-Chapa Brasil, se você arranhou o seu carro, se você precisa dar uma polida no seu farol. Gente, tô sabendo até disso, olha só! Com Bate-Chapa, a gente deixa lá no nosso Instagram, você pode estar dando uma olhada. E também tem o CJR personalizados, que fazem camisetas, essa camiseta do podcast, os bonés, canecas, são eles que fazem também. E você pode encontrar também, a gente vai deixar lá no nosso Instagram, o Instagram deles. Então, muito obrigada, compartilhe esse podcast, essa palavra vai estar no ar e a gente vai deixar o nosso Instagram, o link também para você acessar no YouTube e compartilhe, leve Jesus. Se você está aí sentado e acha que não tem como falar de Jesus, compartilhe essa palavra, porque a gente aqui, que está aqui hoje, a gente sentiu tanta presença de Deus, e o pastor Robson é um homem de Deus, um homem que ama Jesus. Então, compartilhe, dê o seu like. E se inscreva no nosso canal também, gente. A gente agradece a presença de todos vocês que ficaram conosco até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Deus abençoe.